Olá, todos sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando conhecimento com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, e assim a gente vai crescendo cada vez mais na fenda da evolução, tá bom? Então, vão se acomodando nos seus lares, vão se acomodando no cantinho de vocês, né? Vão tranquilizando seus pensamentos, os seus corações, e assim vamos estar entrando em sintonia com a equipe espiritual que já se encontra na nossa casa, a Jesus, a Deus, nossos queridos mestres, e assim a gente vai vivendo melhor, vai adquirindo um pouco mais de serenidade, de acalmar os nossos pensamentos, o nosso coração, e a gente vai vivendo da melhor forma possível, ok? Então vamos dar boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite, querida Irã, minha querida amiga, seja bem-vinda. Boa noite, Adailton, seja bem-vindo, meu querido amigo, também seja bem-vindo. Agradeço a presença de vocês. Minha querida amiga e aluna Alessandra, seja bem-vinda. Airan, seja bem-vinda novamente. Alzira, Nadine, seja bem-vinda também. Isso aí, eu gosto de vocês todos aqui presentes, partilhando, né, essas informações. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Não se esqueçam de separar a água para ser fluidificada, né? Tanto para você, para o seu ente querido. Caso alguém esteja enfermo na sua casa, pode separar também para ser fluidificada. Para o seu animalzinho também pode separar para ser fluidificada. Lembrando, né, também de separar os nomes, né, para as vibrações, tanto de encarnado como desencarnado, né, para quem está na primeira vez aí, para a gente conseguir fazer um bom atendimento a ambas as pessoas, com muito amor, com muito carinho, com paixão. Boa noite, Décio, seja bem-vindo. Agradeço a presença de todos vocês, né? Boa noite, querido Manuel, meu querido amigo, seja bem-vindo. Isso aí, é muito bom estar com vocês aqui. Lembrando dos recadinhos bem de praxes, assim, temos o atendimento na Casa do Caminho, também presencial, às terças e às quintas-feiras, a partir das 20 horas, tá bom? Também temos o atendimento a partir de sexta-feira, a partir das 14 horas da tarde, e aos domingos em 2 horários no período da manhã, às 9 horas da manhã e às 10. Então, para você comparecer, você só precisa ligar no contato do físico, que está na página da Casa do Caminho, ou também via o WhatsApp, tá bom? Aí você coloca o seu nome, coloca o seu nome completo, escolhe um dia, um horário para você estar comparecendo e vai protegido, usando a máscara. Lá vai ter a higienização com álcool e gel, vai ter a aferição da temperatura, os espaços, conforme a OMS solicita, está corretamente, o local comporta 25 pessoas, então todos vão estar seguros, vão estar mais calmos, né, para fazer o conhecimento do Evangelho através da palestra, o tratamento do passe espiritual, as vibrações e as preces finais também, ok? Boa noite, Otília, seja bem-vinda, minha querida. Isso aí, eu gosto de todos vocês aqui. Lembrando também das doações para a Casa do Caminho, tá bom? A gente recebe as doações de vocês, as que estão em ótimo estado, a gente higieniza, faz a venda no nosso bazar para arrecadar o dinheiro e assim converter para o pagamento dos nossos compromissos, que é a conta de água, a conta de luz, também o aluguel, que ajuda bastante, né? Com esse dinheiro revertido, e assim a gente consegue manter a casa para todos estarem frequentando, ok? Também as doações de alimento, a gente solicita para vocês, né, 1 quilo de alimento, porque esse quilo de alimento que vocês doam, a gente consegue formar cestas básicas
e assim auxiliar as famílias necessitadas também. Hoje a gente atende 53 famílias, assim a gente consegue levar um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de alegria e de esperança a esses irmãos e irmãs necessitados, tá bom? Então, quem puder ajudar, agradecemos. Quem não puder, agradecemos do mesmo jeito. Se vocês quiserem passar essa informação para as outras pessoas que vocês conhecem, também a gente agradece, porque mais pessoas a gente consegue, né, abranger muito mais corações, muitas mais mentes, assim a gente consegue se tornar uma família maior, tá bom? Regina Mubará, seja bem-vinda. Isso aí. Muito feliz por vocês estarem aqui. Deixa eu ver se tem mais gente aqui que entrou e eu não dei boa noite. Lene, seja bem-vinda. Maria Souza, seja bem-vinda. Quem mais? Deixa eu ver que eu não consigo ver todas, mas já está de grande valia. Quando vai entrar mais gente, a gente consegue aí, né, falar com todo mundo. Então, dentro de alguns minutinhos, a gente dá início às palestras. Também, lembrando, a gente está com atendimento fraterno na Casa do Caminho, né? É a famosa antiga orientação, mas agora é um atendimento fraterno que se diz, né? Se vocês quiserem conversar com um dos trabalhadores da casa, vocês podem estar agendando presencialmente também, ou via WhatsApp ou no telefone fixo. E assim a gente consegue acolher todos vocês com muito amor e carinho, tá bom? Meu querido amigo Gustavo, seja bem-vindo. Isso aí, gosto de todos vocês aqui. Meu querido amigo e aluno Eric, e a Meire também, minha querida amiga, sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos vocês aí. Tá entrando mais gente aqui, deixa eu ver quem mais. Querida Dei, seja bem-vinda. Boa noite. Né? Então a gente vai ler o capítulo 67 do nosso livro continuado aqui, do estudo continuado do Pão Nosso. Lembrando que essa versão que eu tenho é uma versão de bolso, é psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então a gente está no capítulo 67, que diz má vontade, né? Então é um trecho retirado do Evangelhos, do Evangelho, né, da Bíblia, do Novo Testamento, escrito por Paulo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11. Então, para quem quiser dar uma acompanhada também é válido, a gente incentiva vocês buscarem o conhecimento também, porque isso ajuda vocês a serem buscadores, né, buscar informações, e assim chegando cada vez mais perto da luz, né? E esse trecho má vontade condiz um pouquinho sobre o capítulo anterior do que foi o 66, que diz boa vontade, que a nossa querida amiga Renata apresentou na terça-feira. Então a gente vai trazer um pouco mais essa reflexão sobre esse trecho e a gente vai buscar colocar em prática no nosso dia a dia, para o nosso amadurecimento espiritual, intelectual e moral, e a gente consegue galgar aí um pouco mais, né, dessa conquista. Deixa eu só colocar aqui o trechinho, né, para a gente começar a dar o início. Deixa eu só arrumar a câmera aqui que está um pouquinho torta, né, e assim a gente dá início aos estudos, tá bom? Então, lembrando, todos acomodados, tranquilos, de consciência aberta, de coração aberto, para guardar as reflexões no nosso dia a dia e ser aplicado também, tá bom? Isso aí. Espero que todos estejam me ouvindo, né? Não sei se está saindo algum ruído a mais, porque aqui está um pouquinho de barulho, mas espero que esteja tudo bem, o áudio, a imagem, tá bom? Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguém. Querida Iraci, seja bem-vinda. Querida Ismeia, seja bem-vinda. Alzira Gomes. Isso aí, gosto de todos vocês aqui.
aqui. Se vocês quiserem compartilhar a nossa página do Caminho, fique à vontade, tá bom? Isso vai ajudar a divulgação do Evangelho, vai divulgar também o Centro Espírita, né? Assim a gente consegue aí auxiliar bastante pessoas, com muita alegria, com muita compaixão. Perfeito. Então, 20h30, passou algum minutinho, então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos abrir o nosso coração, os nossos pensamentos. Quem não se sentir confortável em fechar os olhos, mantenha os olhos abertos, mas só mantenha os pensamentos no nosso querido Mestre Jesus, e assim a gente consegue aí dar início à nossa palestra, tá bom? Então, assim, com muita alegria, nosso Mestre Jesus, boa noite. Nosso Deus, nosso Pai, boa noite. Agradecemos, senhores, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, adquirindo um pouco mais de conhecimento através dessa reflexão, trazida pelo nosso querido amigo Emmanuel. Senhor, que possamos estar de consciência aberta, de coração aberto, para guardar essas informações e assim aplicar no nosso dia a dia. Também damos boa noite a todos os mentores em particular, aos nossos amigos espirituais, dando boa noite também aos trabalhadores da Casa do Caminho, aos dirigentes, Dr. Zé Maurício, Dr. Hélio Silva, que nos acompanha, também dando boa noite aos professores, aos alunos que nos acompanhem, vem através dessa oportunidade adquirir um pouco mais de conhecimento, os nossos irmãos e irmãs também, que através dessa oportunidade adquirir esse conhecimento. E assim, Senhor, com muita alegria, com muita compaixão, que possamos dar início no estudo de hoje, nos conduza, Senhor, para as reflexões no dia de hoje, deixe gravado na nossa consciência, no nosso coração e também nos instrua para que possamos ter um desenvolvimento da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. É muito bom, né? Isso é muito bom. Então, deixa eu dar uma boa noite rapidinho aqui para a Durvalina, que chegou agora. Elaine também, seja bem-vinda. Boa noite. Então, vamos lá. Reflexão, a gente está no capítulo 67, Má Vontade. E ele começa assim, né? O trecho da reflexão do Novo Testamento que Emmanuel nos traz, ele se inicia assim, ó. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, né? Paulo, que escreveu aos Efésios, isso se encontra no capítulo 5, no versículo 11. Então, para a gente dar um entendimento sobre um pouco mais sobre esse trecho evangélico, a gente vai conseguir dar um entendimento melhor em relação a isso. Então, ele começa assim, vivendo na luz, né? Não se deixem que ninguém engane vocês com as conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, né? Olha que interessante. Mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Não participem das coisas sem o valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, e então sua verdadeira natureza é revelada.
porque o que é claramente, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, né? Olha que interessante esse trecho. Você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha que interessante. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Olha que interessante o finalzinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Então, o que esse trecho evangélico vem nos ensinar? Então, antes de receber o conhecimento evangélico, a gente vivia nas trevas, né? A gente vivia na ignorância. Mas graças a Deus, graças a Jesus, que veio nos ensinando há 2000 anos atrás, ele vem nos mostrando a luz, né? Vem nos mostrando o quanto é bom estar no bem, o quanto é bom servir a Deus, quanto isso enriquece o nosso espírito. Lembrando que viver em Deus, viver com Cristo, não nos retira a responsabilidade dos nossos atos cometidos no passado. A gente tem a consciência que fomos pessoas más, que vivemos na ignorância, mas temos a oportunidade de corrigir as nossas imperfeições diariamente. Então, ele vem nos ensinar que não precisamos viver mais nas trevas, que não precisamos viver como pessoas ignorantes. Que o Evangelho está na nossa frente, basta a gente ir atrás, ter a vontade de conhecer o Evangelho e também de praticar. Porque não basta ter só conhecimento, a gente tem que vivenciar, a gente tem que ter essa experiência para que possamos agregar esse conhecimento na nossa vida e assim nos transformarmos em novas pessoas. É assim que a gente evolui, é assim que a gente modifica. Então, cada vez mais que a gente vai para a luz, as coisas das trevas não nos pertencem mais. A gente adquire o conhecimento de que o mal é necessário ainda para conhecermos o bem e caminharmos para o bem. E assim a gente vai pegando essas experiências difíceis, né, essas lições de casa que Deus nos dá diariamente, para galgarmos o nosso degrau na evolução, certo? Então, vamos agora na reflexão do nosso querido Emmanuel. Aí eu vou acrescentar mais algumas coisas para vocês terem mais um entendimento sobre, tá bom? Má vontade gera sombra. Então, aquela preguicinha gera uma sombra, gera um desconforto. A sombra favorece a estagnação. Então, olha que interessante. Aquela má vontade gera sombra e a sombra já gera a estagnação. Você fica parado, você fica desmotivado, você não quer nada com nada, você só quer simplesmente viver. Mas é interessante o trecho aqui que vai vir a seguinte. A estagnação conserva o mal. Então, a gente não produz o bem, a gente produz o mal. Mesmo a gente não fazendo nada, a gente deixa de praticar o bem. Então, lembrando que a gente tem que estar sempre ativo em prática do bem. O mal entroniza a ociosidade. Olha só. Então você já fica meio naquelas, não quero isso, não quero aquilo, os pensamentos voam,
a negatividade chega mais perto de você, você não vigia, você não ora. Olha só o que vem trazendo essas coisas. A ociosidade cria discórdia. Então, não vai ter a paciência, você não vai ter, né, a paciência tanto de ouvir, como das coisas que acontecem à sua volta. O seu pavio vai ser aquele pavio curto, que não pode cair uma pena, né? Se fazer um barulho, você já faz aquele alvoroço todo. Olha só, e começa a gerar as discussões dentro de casa, fora de casa, em qualquer ambiente que você estiver, né? E olha lá, a discórdia desperta o orgulho. Então, você vai se achar o maioral, você vai ter razão sempre, você vai dizer que eu não estou errado, que o outro está errado, que eu tenho que ser desse jeito, que eu não, quem quiser tem que me aceitar assim. Isso é simplesmente orgulho, né? A ignorância, dizer que você é aquela pessoa superior a todo mundo. Engana-se. Olha que interessante. Porque todos que estão aqui, todos são imperfeitos. Até eu. A única pessoa que não foi imperfeita, foi Jesus. Que foi um mestre que nos auxiliou e mesmo assim sofreu pelo bem da humanidade. E olha lá. O orgulho acorda a vaidade. Olha que interessante. Tá vendo como uma coisa liga a outra? Essa má vontade já vai ligando as coisas negativas da nossa vida, da nossa ignorância, as coisas que a gente adquiriu lá atrás. Então, ele continua. A vaidade atiça a paixão inferior. Então a gente dá valor às coisas ilusórias, coisas passageiras. A gente acha que a vida material é muito mais importante que a vida espiritual. A gente tem que lembrar que a nossa vida espiritual é muito mais importante que a material, e a material ela nos serve de ferramenta para construirmos o nosso futuro, tanto aqui na Terra como nas próximas encarnações. Então a gente tem que saber lidar com as coisas materiais da melhor forma possível, trabalhar, utilizar essas ferramentas emprestadas por Deus para a gente viver da melhor forma possível, para termos um conforto, para proporcionarmos algo de melhor para outra pessoa, né? Para praticar caridade, para fazer todo esse mecanismo que Deus vem nos ensinar a sermos seres humanos. E olha lá, a paixão inferior provoca a indisciplina. Então, você acaba perdendo as regras. Você não tem compromisso com nada, você não quer nada com nada, você só quer viver na preguiça, você não quer praticar caridade, você não quer praticar sua paciência, sua tolerância, nada tá bom para você, você só reclama. Então, uma coisa vai girando a outra, daqui a pouco vai virar uma bola de neve que você até mesmo vai sofrer por isso, mas lembrando, foi você que causou, não foi o outro, foi você mesmo que se permitiu estar nesse ciclo. Você tem que perceber que você está nas trevas e o que você pode fazer para sair dela. Então, é sempre recomendável ler livros que trazem informações salutares, ver vídeos que nos ensinam a nos tornarmos pessoas melhores, que nos incentive a ser seres humanos, conviver com pessoas que têm o mesmo pensamento em relação à evolução, que gosta de estar mais na presença do Senhor, que gosta de fazer uma caridade. E isso nos entrelaça, isso nos leva mais para próximo de Deus. Então a gente tem que lembrar sempre disso. Então a indisciplina mantém a dureza do coração. Olha só. Então a gente acaba sendo rancoroso, a gente acaba guardando a raiva, o ódio, as mágoas, a gente não perdoa. Olha só, a gente vai adoecendo, a gente vai acumulando as dores, as enfermidades que nós mesmos criamos. E Jesus vem nos ensinar que a gente tem que se libertar disso, que a gente tem que viver na luz, que a gente tem que trabalhar o perdão, que a gente tem que trabalhar o amor, que a gente tem que trabalhar a nossa esperança, a nossa fé.
E isso é diariamente. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, a nossa luta vai ser difícil. Mas a gente tem que entender que a gente tem um mestre maravilhoso, que a gente tem um Pai misericordioso, que sempre que pedimos em oração, de coração aberto, ele vai nos instruir, ele vai mandar os seus anjos, né? Assim como dizem, os nossos mentores em particular, nos orientando, nos mostrando o melhor caminho, e assim a gente vai nos modificando. Então, a dureza do coração impõe a cegueira espiritual. Olha só essa chaga. A gente não consegue enxergar o mundo com os olhos do Cristo. Os olhos do Cristo vê bondade em tudo, até nas coisas ruins. Ele entende que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E quando a gente endurece o nosso coração, a gente endurece, né, os nossos olhos espirituais. A gente começa a ver tudo ruim, tudo dando errado, a nossa vida, o nosso país, o nosso mundo, a maldade que existe no mundo, a gente só vai ver maldade, a gente não vai ver coisa boa. A gente tem que prestar atenção no que a gente está plantando, porque depois a gente vai colher, viu? Então, a cegueira espiritual conduz ao abismo. Olha, então, desde a má vontade, aonde que a gente chegou? No abismo, lá embaixo. E como que a gente sai de lá? Se nós mesmos cavamos essa cova, se nós mesmos se jogamos lá do precipício. Então, para que serve isso? Para a gente compreender que as dificuldades são necessárias para o nosso amadurecimento, para o nosso utilizar como ferramentas para o nosso desenvolvimento espiritual, intelectual e moral, e assim a gente viver da melhor forma possível. Viver em Cristo, passando pelas dificuldades da melhor forma possível, vivendo em paz, vivendo alegria, né? Então, olha o finalzinho que interessante dessa passagem. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, a má vontade gera uma coisa enorme, que no final foi a gente mesmo que criou. Como que a gente vai culpar Deus, Jesus, sendo que não tivemos disciplina, não tivemos bom ânimo, não buscamos nos melhorar em todas as condições da nossa vida? Entende? A responsabilidade é nossa. A gente tem que ter essa consciência. Tudo que acontece na nossa volta é responsabilidade nossa. Como a gente reage, como a gente conduz as coisas que acontecem na nossa volta. Se as coisas querem dar certas, a gente tem que nos modificar. Muitas das vezes, lembrando que a solução ela pode vir por nós mesmos, né? Por terceiros que Deus manda, né, nos orientar, ou pela solução da própria vida. A gente tem que fazer a nossa parte. Mesmo que seja 1%, a gente tem que ter responsabilidade de 1% da nossa parte. A gente tem que nos modificar, amadurecer, e assim a gente vai viver da melhor forma possível. É isso que Deus e Jesus vêm nos ensinar todos os dias. Assumir a responsabilidade da nossa vida. Se as coisas têm que melhorar, tem que partir da gente. Se não parte da gente, complica, né? Como vai ficar as coisas? Não adianta a gente pedir todas as coisas lá para Deus e para Jesus e ficar simplesmente de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu. Não é assim que funciona. Deus ele vai nos mostrar o caminho, Jesus também vai nos guiar, mas a gente tem que arregaçar as mangas e fazer o nosso papel que veio aqui na Terra. Corrigir as nossas imperfeições, amadurecer, né? A gente vai sofrer ainda muito porque algumas coisas são necessárias, a gente tem que sofrer no bem, lembra que a gente tem que sofrer no bem, né? Assim a gente vai moldando, saindo das trevas e se tornando luz. É assim que funciona. Não tem segredo, não tem milagres, a gente não muda da noite para o dia, a gente tem que se esforçar,
a gente tem que fazer a nossa parte, porque a todo momento Deus está com a gente, né? Basta a gente sintonizar os nossos pensamentos, abrir o nosso coração, a nossa mente, para a gente entrelaçar, né? Religar essa sintonia com Deus. Ok? Isso é muito bom. Então, para quem quiser dar continuidade nessa leitura, reler mais um pouco, eu incentivo a vocês a se tornarem esses buscadores do conhecimento, lembrando daquele trecho que foi descrito no Evangelho, né, o trecho evangélico, que no comecinho ele diz assim, ó: não se deixe que ninguém engane vocês por conversas tolas. Então, se a gente não quer ser enganado, vamos nós mesmos buscar as informações, ver se aquilo que a pessoa, né, está dizendo está correto, se faz sentido para você, se isso incentiva você a ser uma pessoa melhor. Se isso incentivar você a ser uma pessoa melhor, siga em frente. Ótimo. Quem vai ganhar é só você. Quem vai crescer é só você. E assim, quando você cresce, você ajuda toda a comunidade que está dentro, que está à sua volta, sendo seus familiares, sendo as pessoas que você tem um convívio fora da sua casa, dentro de um lugar profissional. E assim a gente vai sendo um Cristo em terra, tá bom? Então agora a gente vai para a parte mais gostosa também, que foi a primeira, foi a palestra, agora é o nosso passe. Então vamos acalmar novamente os nossos corações, a nossa mente. E lembrando, quem que se sentir confortável pode fechar os olhos, e quem não se sentir confortável, mantenha os olhos abertos, mas em pensamento você esteja com Jesus, tá bom? Então, assim, com os nossos olhos fechados, nos nossos lares, acomodados, em paz, com muita alegria, com muito amor, muita compaixão, vamos imaginar que estamos pintando um quadro, né? E esse quadro, a gente pinta árvores, folhas, algumas flores coloridas, um azul, uma flor amarela, uma flor rosa, uma flor vermelha, outras flores roxas. A gente pinta um céu limpo, sem nuvens, com um sol radiante. Que quando a gente termina de pintar esse sol, a gente consegue sentir o seu calor, tocando a nossa fronta, né, o nosso frontal, o nosso coração. E assim, quando a gente sente isso, a gente já se encontra dentro desse quadro, dentro dessa pintura que acabamos de criar. E dentro desse quadro, a gente vai caminhando pela floresta, ouvindo o canto dos pássaros, a gente vê as borboletas passando na nossa frente, todas coloridas. A gente consegue sentir o perfume das flores, a gente se sente em paz. A gente vai caminhando pela trilha na floresta. Quando a gente chega um pouquinho perto de uma clareira, a gente se encontra diante de uma cachoeira, né? Sobre o espaço, a gente consegue sentir a brisa da água batendo no nosso rosto, a gente consegue ouvir a queda da água, a gente consegue enxergar cristais em volta dessa cachoeira. E assim a gente adentra ao lago que se encontra debaixo da cachoeira, a gente sente a água fresca tocando o nosso corpo. A gente pode mergulhar, molhar os nossos cabelos, molhar o nosso rosto. Quando a gente faz isso, a gente se sente feliz. A gente se sente mais calmo, mais alegre. E assim, dentro dessa lagoa, a gente vê os nossos irmãos espirituais, a equipe espiritual da Casa do Caminho, né? Nos observando do lado de fora, sorrindo pra gente,
acenando, felizes, né, por estarmos lá novamente. E assim, eles nos pedem que estejamos com os pensamentos a Jesus e a Deus, para que possamos receber os cuidados na noite de hoje. Então, a gente já sente que a água já está retirando as nossas dores do corpo físico, as nossas dores do corpo espiritual, vai tirando as enfermidades, vai tirando os sentimentos negativos, os pensamentos negativos. A gente vai se sentindo cada vez mais leve. A gente vai enxergar e sentir o quanto é bom estar na presença do Senhor, o quanto é bom a gente estar na luz. Os nossos amigos espirituais nos mostram esse benefício que a gente recebe de estar presente com Jesus. Que as nossas dores saram, né? Que as nossas enfermidades saram, que os nossos sentimentos ruins saem do nosso coração, os pensamentos também. A gente sente sendo depositado muito mais amor, muito mais carinho, muito mais paz, alegria. A gente se sente tão feliz que essa felicidade transborda da nossa consciência, do nosso coração. A gente se sente mais calmo. É isso que Jesus vem nos mostrar. O quanto é bom estar na presença dele. O quanto é bom estar se modificando para se tornar uma pessoa melhor. E assim, todos nós já recebemos o nosso tratamento com muita alegria, com muito amor. Os nossos queridos irmãos nos pedem para que saímos tranquilos dessa lagoa, nos dá as mãos, né? Vão caminhando com a gente de volta à trilha, até onde que o quadro foi iniciado, e assim a gente consegue voltar para o nosso lar. E todos acomodados, em paz, em muita alegria, a gente sente essa tranquilidade, essa renovação, essa sintonia com Jesus e com Deus. Agradecemos a equipe espiritual, agradecemos a Jesus e a Deus por todo o cuidado recebido no dia de hoje. E com muita alegria, vamos dar início às nossas vibrações. Então, que os nossos corações continuem abertos, que as nossas mentes continuem abertas, para doarmos amor e esperança ao nosso querido planeta Terra. A todos os irmãos que dirigem os seus países, recebam o nosso discernimento, a nossa sabedoria e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam o nosso desejo de melhora da consciência, dos atos, que recebam a nossa paz, a nossa alegria. É assim a todos os irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, passando pelos seus momentos de aprendizado, que recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa esperança, a nossa resignação e a nossa fé. Aos nossos queridos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos e nas casas de recuperação, recebam a nossa alegria, recebam o nosso amor, o nosso carinho, nosso sentimento fraterno. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que recebam o pão da carne, assim como o pão do Espírito, recebam a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. E a todos os dirigentes religiosos de todas as crenças, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento e o nosso amor. E assim, humildemente pedimos para o Senhor que possamos vibrar por nós mesmos, novamente fazendo transbordar do nosso coração o amor, a paz, a alegria, o sentimento fraterno e a compaixão.
E também vamos doar um pouco mais de amor, um pouco mais de alegria, de compaixão à espiritualidade, que utilizará esses sentimentos aonde for mais necessário. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez por receber o tratamento, por doar todos esses sentimentos que existem dentro de nós para o melhoramento das pessoas, para o melhoramento do nosso planeta Terra. E assim, Senhor, com muita alegria, vamos encaminhar para o encerramento da palestra no dia de hoje. Senhor Jesus, agradecemos com todo amor, com todo carinho, pelas oportunidades recebidas diariamente, pelas orientações, através das reflexões evangélicas, pelos livros que nos são indicados para termos uma boa leitura, pelas experiências recebidas diariamente, servidas como lições. Que possamos cada vez mais ter coragem, ter sabedoria, ter ombros fortes para suportar todas essas lições recebidas diárias. Agradecemos a Deus com todo amor, com todo carinho. Agradecemos aos nossos mentores, à equipe espiritual da Casa do Caminho e também aos professores e os alunos e os irmãos que vêm buscar um pouquinho mais de conhecimento. Senhor, abençoe o nosso final de semana, abençoe a nossa noite de descanso e que possamos estar aqui na próxima palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Muito bom a gente estar em sintonia, né? Levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Isso é de grande valia. Que a gente possa ter esse novo hábito de estar em oração, de estar em vigília, né, das nossas ações, dos nossos atos aí, para nos tornarmos pessoas melhores. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, com muito amor, com muito carinho. Deixa eu dar mais uma boa noite para o pessoal que adentrou aqui, não dei boa noite. Deixa eu ver quem está mais aqui. Luciana Viana, seja bem-vinda. Alzira Gomes, Evelyn, seja bem-vinda. Isso aí. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Johanna, seja bem-vinda. Muito boa noite. John, seja bem-vindo. Deixa eu ver que tem bastante gente aqui. Eu não consigo, acho que eu não vou conseguir ver todo mundo, mas pessoal mandando seus emojis de amor e carinho. É isso aí, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Até a próxima, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.